Então vejamos bem como nós vamos entender esse fenômeno da reflexão total, pessoal. É basicamente o seguinte, nós vamos transpor esse caso para cá e estudar o que é que vai acontecer com essa situação quando você varia aqui o ângulo de incidência, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, então considere o seguinte, considere que você tem aqui dois meios, de novo, separados por essa interface, vou chamar aqui de meio 1 e aqui de meio 2, tá? Em que, como nós estamos estudando esse caso, o índice de refração do meio 2 é menor do que o índice de refração do meio 1. Só faz sentido nós falarmos de reflexão total quando o raio parte de um meio mais refligente para um meio menos refligente. A gente vai entender por quê. Então, veja, pegando aqui inicialmente um raio, só aumentar aqui um pouquinho esse cara, pronto. Pegando aqui inicialmente um raio, com um ângulo de incidência pequeno, né? Não tão pequeno, mas também não tão grande. O que nós aprendemos ali naquele caso é que, como o meio 1 tem índice de refração maior do que o meio 2, esse raio ele vai se afastar da normal. O que acontece se nós aumentarmos ainda mais esse ângulo de incidência? Digamos que o raio agora incida com um ângulo um pouco maior do que aquele. Certo? O que vai acontecer é que o ângulo de refração vai ser ainda maior. Estão percebendo o que está acontecendo, pessoal? O ângulo de refração cada vez mais está aumentando, aumentando, aumentando. Vai chegar um limite em que, sob um determinado ângulo de incidência, né? Espera aí, esse aqui mesmo. Sob determinado ângulo de incidência, o que nós vamos observar aqui, é uma refração rasante, né? O raio ele vai aqui na interface entre os dois meios. É nessa situação que nós denominamos de situação limite, que é definido por esse ângulo de incidência que nós chamamos de ângulo limite. Ângulo limite é na situação em que o raio incidente está incidindo de modo que, nessa situação em que o raio propaga-se do meio de menor, do meio de maior para o meio menor, nós temos um afastamento da normal. E nessa situação limite é quando ele está se propagando exatamente na interface aqui, Por que é que nós falamos limite? Porque se nós incidirmos qualquer raio, né? Qualquer raio com um ângulo de incidência maior do que aquele, né? Digamos que nós tenhamos aqui um ângulo, um raio que está incidindo aqui, que é normal, está incidindo com um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. Certamente esse raio não sofrerá refração, porque se ele sofresse refração, se ele continuasse, ou se ele fosse para baixo aqui um pouco, pessoal, o ângulo de incidência seria maior do que o ângulo esse Então, a única opção que ele tem é sofrer reflexão, né? Perceba que esse fenômeno de reflexão total só acontece para esse caso específico aqui, porque para o outro caso, à medida que você aumenta o ângulo de incidência, o ângulo de refração vai diminuindo, né? Então você não teria essa refração rasante aqui. Então é por isso que nós precisamos impor essa condição aqui. Observação importante também. Por que é que nós chamamos de reflexão total? Por que é que nós usamos essa palavra? Bom, pessoal, nós utilizamos essa palavra porque 100% dos raios que incidem, eles são refletidos. Não existe refração como acontecia nos outros fenômenos. Aqui, isso aqui é um fenômeno típico, né, que acontece no nosso dia a dia. Ocorre tanto refração quanto reflexão. Aqui não. Aqui você tem 100% dos raios sofrendo reflexão. Entendido, pessoal? Então é por isso que nós chamamos esse fenômeno de reflexão total. E como é que nós fazemos então para determinar esse ângulo limite, esse ângulo aí de refração?
Nesse caso aqui, ó, o ângulo de refração seria de 90 graus. E analisando exatamente essa situação limite, usando a lei de Snell, usando a lei de Snell-Descartes, você tem que o seno do ângulo de incidência, no caso, ângulo limite, vezes o índice de refração no meio 1, é igual ao seno, nessa situação limite seria o seno de 90, vezes o índice de refração do meio 2. Então, quanto seria o seno do ângulo limite? Lembrando que o seno de 90 graus é 1, né? Essa quantidade aqui é igual a 1. Então, o seno do ângulo limite é igual à razão entre o índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1. Né? Então, tá aí. É assim que você calcula o seno do ângulo limite. Perceba que essa razão, como deveria ser, né, N2 sobre N1, é um número menor do que 1. Porque nós definimos aqui no começo, né, que o índice de refração no meio 2 tem que ser menor do que o índice de refração no meio 1. Se fosse o contrário, não faz sentido nós escrevermos N2 sobre N1 se N2 é maior do que 1, já que esse ângulo é definido por esse seno, e nós sabemos que o seno é uma função limitada. É limitada entre menos 1 e 1, é sempre menor ou igual a 1. Né? Não faz sentido falarmos de um seno, de um ângulo maior do que 1. Então, nunca se esqueça, tá, pessoal? Se você, sei lá, não lembrar na hora da formulazinha, lembre-se sempre de lembrar, lembre-se sempre de lembrar é ótimo, né? Mas lembre-se sempre que seno do ângulo limite é sempre a razão entre o índice de refração do menor, no caso aqui o menor meio, sobre o índice de refração do maior. Tá? Aí eu acredito que você não vai ter nenhum problema quando for descrever esse ângulo limite. Belezinha?